O passado de Bartolomeu Kuma é uma das coisas de One Piece que os fãs mais querem ver. Isso porque sua história está ligada a um grande mistério. Todo mundo fica intrigado em saber como o Kuma, um antigo revolucionário e um grande rei, passou a ser um experimento do governo mundial nas mãos de Vegapunk. E como isso foi culminante ali para que várias teorias, até mesmo dentro da história, para fomentar sobre o grande governante tirano Bartolomeu Kuma. O que realmente levou a essa situação para que a gente pudesse ter esses pontos relacionados ao personagem. Mas, recentemente, com as pequenas informações que tivemos sobre isso, Bartolomeu Kuma parece ter alguma conexão com God Valley, de uma forma a surpreender todos nós. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos então aqui destrinchar uma teoria do Typical Joey lá no Twitter, na qual ele fala sobre como Bartolomeu Kuma foi de escravo em God Valley para um rei fantoche. Como que ele chega nessa posição de um rei fantoche por detrás ali do governo mundial e sobre todas essas posições. Tudo isso fica cada vez mais interessante em One Piece com as últimas informações e principalmente sobre a introdução ali de Garlin, na qual a gente tá comentando bastante aqui no canal. E a gente vai se aprofundar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem pontos, detalhes bem interessantes pra gente falar de One Piece por aqui ainda. E olha só, vai lá, se inscreve no meu canal Reacts do Geek Brasil. A gente tá reagindo a Mashle agora, que tá sensacional. Vai ser uma sequência de vídeos de Mashle por lá. Mas a gente ainda tá falando de Oshinoko, Tengoku. Tem muita coisa legal pra você acompanhar. Então se inscreve já lá imediatamente. Desde que o flashback ali de Reverie terminou, estamos todos ansiosos pelo retorno a Egghead. E acho que, geralmente, aceito que podemos esperar uma transição de volta para as memórias de Kuma em breve. Isso porque, ao final de Reverie, fomos apresentados a um personagem chamado Garlin, que carrega o título de campeão ou governante campeão ali daquela nação. O que demonstra para nós que, na verdade, nós tiraríamos essa visão de Garlin e fôssemos diretamente para as memórias de Kuma. Existem alguns detalhes na qual realmente a gente pode ter informações vitais sobre esses pontos. E um desses detalhes é que o jovem Kuma parece ter a marca de escravo em suas costas no flashback quando foi visto ali pela Bonnie. Celestiais ali de costas, mas essa marca é diferente da marca usual. A forma realmente como nós observamos essas marcas sendo colocadas ali pelos Tenryubitos nos escravos durante toda a trama de One Piece, mas essa marca ela é diferenciada. Ela tem a forma do olho de Imu-sama no centro. Nós podemos ver alguns edifícios ali e alguns detalhes realmente relacionados aos dragões celestiais, observando ali enquanto outros estão massacrando Kuma na base da porrada, sem nenhuma explicação. Mas que local é esse? Que lugar é esse que Bartolomeu Kuma está sendo espancado? Por que o Oda esconderia Mary Joce dessa forma? Por que ele não mostraria para nós, já que Mary Joce já foi estabelecida há muito tempo na história? Pelo menos há mais de 800 capítulos. Isso me faz pensar que nós estamos em outro lugar. Mas onde nós podemos ter outro lugar na onde os celestiais viviam? Na onde esses dragões que se acham deuses poderiam viver além de Mary Joce? Tanto na qual nós sabemos, esse lugar só pode ser um God Valley.
E é exatamente aqui que nós vamos retornar para o flashback de Bartolomeu Kuma, a forma onde isso tudo irá começar. Dessa vez, começará com uma introdução adequada dos narradores. 38 anos atrás, temos um Bartolomeu Kuma com 9 anos de idade. Estamos agora em God Valley. Apenas alguns dias antes da grande batalha contra os Piratas Rocks começar. Se essa revelação for verdadeira, ela se conectará diretamente às informações que aprendemos no capítulo 957 através das explicações do Sengoku sobre essa grande batalha que aconteceu nessa ilha. Roger e Garp lutaram para proteger os dragões celestiais e seus escravos. Isso traz Fingerling Garling para o foco. Como que Roger e Garp lutaram para proteger os dragões celestiais e esse cara se tornou o grande campeão de God Valley. Não faz sentido nenhum. Isso porque Fingerling Garling é conhecido entre os dragões celestiais como o campeão de God Valley. Supostamente, ele se destacou nesse conflito. No entanto, com base ali no que sabemos, isso provavelmente é algo falso, pois sabemos que Garp e Roger acabaram protegendo os celestiais. Isso demarca para nós de que o Sengoku ficou sabendo dessas informações através da boca do próprio Garp, mas o que foi levado adiante perante ali os próprios Tenryubitos é que Garling é que salvou todos os celestiais que estavam naquela ilha e lhes conduziu a Mary Josie. Isso se conecta diretamente ao motivo pelo qual o Garp odeia tanto os dragões celestiais e o destino trágico de Bartolomeu Kuma, a trajetória que levou ele a ter essa condução final sobre como ele se tornou esse governante tirânico que é contado ali pelo Jinbe. Garling pode ter forçado escravos a lutar por ele, e isso levou Garp a intervir. Essa foi a última e a primeira vez que nós tivemos Garp lutando lado a lado com o dragão celestial para poder realmente aplacar todos os ânimos que estavam acontecendo neste lugar. E Bartolomeu Kuma foi usado pela primeira vez como uma arma humana. Se esses detalhes forem verdadeiros, o flashback de Kuma pode ser um flashback de God Valley disfarçado, ou pelo menos fragmentos dele. A forma realmente como Oda ele é craque em mostrar e não mostrar as mesmas coisas no mesmo tempo. Ele consegue mostrar, revelar detalhes, mas ao mesmo tempo não revelar nada. Ele definitivamente pode colocar só o Kuma em cena e tudo branco em volta e a gente tentar invocar ou entender o que realmente está acontecendo neste lugar. Podemos testemunhar momentos chaves na batalha que foram mencionados antes na perspectiva agora de Kuma, como um dos escravos que estão sendo protegidos por Roger e também pelo Garp. Ao testemunhar pelo menos parte da batalha em God Valley, isso nos levará ao próximo estágio do flashback ali de Kuma, sua fuga da escravidão e o início de uma nova vida. Oda já nos mostrou um vislumbre de como Kuma era nessa época em um SBS. Como pessoas como o Arthur do Library of Ohara já apontaram antes, este design para o jovem Kuma é baseado na história de Ninomiya Santoku, que é um personagem histórico ali, não da mitologia japonesa, mas sim de toda a cultura japonesa, de como esse personagem ou essa pessoa, como Sontoku, que era um menino que perdeu seus pais, que acabou reconstruindo ali a sua família aos 20 anos e mais tarde reconstruiu mais de 600 aldeias. Tudo ali através dos seus esforços e através do seu conhecimento.
Isso, é claro, se conecta diretamente ali ao nascimento da sua filha Bonnie, né, que é a formação do seu próprio reino Sobé. Porém, a gente vai começar a falar sobre isso mais pra frente. O foco realmente a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento agora de Kuma com o exército revolucionário. Nessa fase da vida, nós podemos observar que o Kuma, né, entre 10 aos 20 anos, deve ter passado bom tempo da sua vida como um itinerante, caminhando por aí para realmente conhecer um pouco mais sobre o mundo e saber o caminho que ele deveria trilhar. Foi provavelmente nessa época, juntamente ali com os seus escritos e a forma realmente como ele estava caminhando pelo mundo, que ele conheceu o jovem Monkey D. Dragon. Acredito que Kuma e Dragon se conheceram quando eram adolescentes e este foi o início para criar realmente aquilo que se tornaria o Exército da Libertação, né? O Exército Revolucionário na qual o Dragon acaba conduzindo. A gente pode visualizar que no flashback do Vegapunk o Exército Revolucionário ainda não tinha sido criado, né? Que era apenas ali uma frente de libertação, um exército realmente bem pequeno, não era algo que estava sendo criado para poder bater de frente contra o governo mundial. Esse exército formado pelo Bartolomeu Kuma, pelo Ivan e também pelo Dragon foi colocado em prática apenas para libertar pequenas regiões que estavam sob um jugo pesado. E através desse flashback que nós temos do Dragon com o Vegapunk, através dessas ideias, o Dragon decide criar o Exército Revolucionário. É claro que isso incluiria as origens de quando Kuma conheceu Ivan, e sabemos que suas interações em Marineford mostram que esses dois personagens eram extremamente próximos, que eles eram bem amigos mesmos. Provavelmente veremos o encontro inicial destes dois durante ali esse flashback e como Kuma tomou suas escolhas para proteger a sua família. Se nós combinarmos então todas essas aplicações relacionadas ao Kuma, a gente pode entender que o seu papel era proteger pequenas aldeias das opressões relacionadas ao governo mundial. Com a ajuda de Dragon e Ivan, Kuma libertou uma quantidade grande de aldeias e assim formou o reino de Sobé. Isso nos liga de volta à inspiração de Ninomiya Sontoku. Sontoku era famoso por suas atitudes em relação à importância da agricultura, acreditando que ninguém deveria morrer de fome. Nisso, a filosofia original de Kuma provavelmente reflete a declaração de Luffy em Wano, de que o mundo na qual o capitão acredita é um mundo na qual todos os seus companheiros podem ter um prato de arroz pelo menos uma vez por dia. Se Kuma tem essa história realmente para ajudar as pessoas a não morrer de fome, isso se encaixa perfeitamente com a ideia de Bonnie, que é uma personagem que está sempre comendo. Isso faria realmente o personagem alguém extremamente feliz, já que ele viveria no reino onde sua filha e onde os seus cidadãos possuem comidas todos os dias. E aí que começa a degringolar a situação para o próprio Kuma, né? Ele passa um tempo, basicamente dos 20 anos em diante, para construir realmente todo o seu reinado. E quando a Bonnie nasceu, todo esse momento de felicidade se vai pelas suas próprias mãos. Infelizmente, essa história não tem um final feliz. Como um ex-escravo e um membro ali ao lado de Dragon e também Ivan sobre esse exército da libertação, sobre os lutadores da libertação, um rei que se fez ali sozinho, Kuma teria se tornado rapidamente o inimigo do governo mundial. O reino de Sobé provavelmente não era afiliado e por esse motivo o governo mundial gostaria de fazer eles de exemplo, assim como Aramaki havia falado sobre o Wano, de que como o Wano não era um país realmente filiado ao governo mundial, ele poderia fazer o que quisesse. Acredito que o governo mundial usou tudo isso como desculpa para lançar um ataque contra o reino de Sobé. E isso aqui é uma tragédia inacreditável, porque atinge diretamente o Kuma. O incidente de Sobé é aquilo que faz o personagem ser desfragmentado. Acredito que esse evento da tragédia na vida de Kuma e nos revela realmente o motivo por qual
Kuma se rendeu ao projeto pacifista. Essa batalha, essa luta causou a morte de Bonnie. Se isso realmente for verdade e a Bonnie real morreu durante o incidente de Sobe, a gente pode perceber o porquê que a personagem ela é extremamente parecida com a Big Mom, né? Por que ela se parece tanto ali com a Big Mom no passado e ao mesmo tempo por que ela carrega as memórias de infância na forma realmente de como ela ama o Kuma, que na verdade ela não é a filha verdadeira de Bartolomeu Kuma, mas que o Vegapunk havia realmente tirado as memórias ali do Kuma para colocar na clonagem e assim fazer a própria Bonnie, para fazer realmente a Bonnie de um jeito, na verdade para refazer a Bonnie de um jeito na qual havia sido originalmente. Toda essa tragédia, todo esse caos havia dado ali a herança da criação realmente do Kuma como o tirano. A morte da sua filha teria feito Kuma ficar furioso contra as forças do governo mundial. Assim, ele acabou lidando dessa forma mais drástica possível para realmente se aliar ao Vegapunk, fazendo com que fosse com tudo realmente para esse planejamento e assim ele pudesse criar o clone da Bonnie através das suas memórias. Se isso for verdade, definitivamente explicaria porque Kuma estava disposto a desistir da sua humanidade. Sacrificar suas memórias e a humanidade foi o que permitiu que sua amada filha tivesse uma segunda chance nessa vida. Isso nos leva ao início do projeto pacifista. Apesar do ódio ali de Kuma pelo governo mundial, ele se rendeu voluntariamente a esse experimento de transhumanização, né, ou ciborguetização, que eu acho que é a palavra melhor que dá para definir isso, se tornando um rei fantoche, né? Então é basicamente, ele passa a ser um rei tirano, né? Ele se torna um rei tirano, ele obedece diretamente o governo mundial para que o Vegapunk possa realmente extrair as suas memórias e das suas memórias criar a Bonnie novamente. Por causa do massacre que teve ali no reino de Sobe através do governo mundial, ele acaba conseguindo replicar. Na verdade, ele se rende ao governo mundial e assim, através das suas memórias, ele consegue realmente replicar a Bonnie através ali das suas memórias. Isso acaba fazendo ele um rei fantoche. Através disso, por causa da pressão do governo mundial, ele se torna um rei tirano, sacrificando sua humanidade e se tornando assim uma arma humana. O último ato de humanidade de Kuma foi salvar o Chapéu de Palha em Sabaody, uma missão que foi possibilitada por Vegapunk, e a gente já trouxe um vídeo realmente aqui falando sobre todos esses detalhes e todos esses pontos interessantes, como o próprio Vegapunk havia salvado os Mugiwaras lá atrás em Sabaody. Ainda não se sabe se isso implica com o Dragon ou não, mas parece sugerir que um dia esse projeto pacifista se voltará contra o governo mundial. Quem sabe eles não colocaram uma ordem para que o Dragon consiga utilizar todos esses pacifistas no combate contra o governo mundial. Ainda não se sabe se Dragon ou Vegapunk tem algum grande plano para vingar Kuma, mas temos certeza de descobrir a verdade assim quando Kuma pisar no topo da Red Line. Sabemos apenas que Vegapunk prometeu manter segredo alguma coisa que o Kuma fez em relação ao seu passado da própria Bonnie. E isso, quando a Bonnie acabou visualizando, quando a Bonnie acabou vislumbrando ali, levou a personagem às lágrimas. Esta é a história de Bartolomeu Kuma, ou pelo menos é o que eu e o nosso amigão do Twitter também pode pensar. Uma história de repetidas tragédias causadas pelo governo mundial que está no centro de tudo. Se isso tudo for verdade, o flashback de Kuma pode ser um dos mais trágicos de One Piece.